Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. A palavra que eu quero compartilhar contigo nessa noite, ela tem um pouco dessa ideia e de um convite aos nossos corações, a um sentimento de convicção, a um sentimento de firmeza, a um sentimento de certeza da fé que professamos e declaramos. O título dessa reflexão é Mas eu sei. É isso que nós precisamos, saber. E eu quero iniciar lendo contigo um trecho da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, seu filho amado na fé. Uma carta, assim como a primeira, de orientação para este jovem pastor e que nos traz ensinamentos importantes para a nossa caminhada. Eu passo a ler então a partir do versículo 8 do primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler até o versículo de número 12. Diz assim: Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que o Senhor nos conduza na sua palavra, pelo Espírito Santo. Paulo está escrevendo uma segunda carta a Timóteo e nessa segunda carta ele dá uma ênfase muito especial à importância da gente saber terminar aquilo que a gente começou. Eu já ouvi uma expressão interessante. Hoje pela manhã quem estava aqui me viu falando um pouquinho de neologismos. Eu gosto às vezes de inventar umas palavrinhas novas assim que não existem. Essa não foi o que inventei. Na verdade, eu nem sei se é o neologismo ou se é do português. Dúvida real, oficial mesmo. Mas eu ouvi alguém falando assim, muita gente tem iniciativa, mas é importante você ter também acabativa. Às vezes a gente tem iniciativa demais, começa coisa demais e não tem acabativa. Fica tudo pelo meio do caminho. Se começa um novo projeto, uma nova ideia, quer aprender algo novo e quando vê, você comprou um monte de equipamento, comprou um monte de insumos, assistiu um monte de vídeo, gastou tempo à beça e não fez nada daquilo que você achou que ia fazer. Por isso Paulo escreve para Timóteo e fala assim, meu filho, é importante demais a gente terminar aquilo que a gente começa. Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, logo no ano seguinte, a próxima turma que estava vindo ali na ordenação, foi conduzida para um curso que, no âmbito da denominação da qual eu era parte, foi criado ali pelo presbitério e colocamos o nome desse curso para os candidatos ao ministério pastoral de Comece Bem, né? Para que, ao entrar no ministério pastoral, eles tivessem ali
um suporte e um cabedal de conhecimento para ajudá-los no desenvolvimento do ministério. E aí eu brinquei com alguns pastores próximos e falava assim, bem, eu não tive comece bem, eu espero pelo menos terminar bem. Né? Brincava assim, falando, porque de fato é importante a gente não só começar algo, mas é muito importante a gente permanecer naquilo. Eu já falei isso aqui uma vez e repito, que é uma convicção que eu tenho no meu coração. Jesus, se você for ler o Evangelho de João, quando ele fala que ele é a videira, que nós somos os ramos, e aí ele vai dizer assim, eu estou nomeando vocês para ir e para darem frutos nele, que é a videira, ele coloca apenas um adjetivo, exige apenas uma qualidade para esse fruto. Ele não fala assim, vai lá e dá um fruto grandão, vai lá e dá um fruto bonito, vai lá e dá um fruto saboroso, vai lá e dá um fruto vistoso. Ele diz assim, vai lá e dá um fruto que permaneça. Porque permanecer é a parte difícil, irmão. Iniciar, muita gente começa. Se envolver, muita gente se envolve. Mas permanecer, persistir, levar até o fim é a parte difícil. E Paulo escreve para Timóteo dizendo, você tem que terminar e terminar bem. E nessa carta, a gente vai encontrar o último desejo de Paulo para Timóteo, dizendo, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por testemunhas que são confiáveis. Agora vai lá e ensina a outras pessoas de confiança que possam transmitir também essa verdade depois de você. E aí vem uma expressão muito conhecida por nós, de Paulo, dizendo, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Paulo está dizendo para Timóteo, eu estou terminando bem, meu filho. E você tem que terminar bem também. Complete a sua corrida. Essa carta, então, ela é sobre isso. Sobre como perseverar para a vida eterna, frutificando para a glória de Deus. E essa não é uma carta só para Timóteo. É uma carta para você e para mim. É uma carta para a igreja, é uma carta para nós. Está aqui no cânon sagrado, guardada para o nosso aprendizado. Timóteo era um filho para Paulo e que certamente tinha a característica de atender ao conselho do sábio rei Salomão. Esse conselho registrado em Provérbios, no capítulo 15, versículo 14, diz o seguinte: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Salomão escreveu dizendo, o sábio ele vai sempre buscar aprender mais, vai sempre buscar alguém que lhe ensine um pouco mais, ele vai parar para ouvir, vai atentar a um novo conhecimento. Mas os tolos ficam satisfeitos com aquilo que ignoram, que desconhecem. Paulo escreve para Timóteo sabendo que Timóteo está sedento por um exemplo. Assim como eu e você, como seres humanos, nós estamos buscando exemplos o tempo todo. A gente necessita de uma referência. A gente necessita de alguém a quem possamos observar. Talvez hoje você seja um profissional experiente, experimentado. Talvez hoje você seja um profissional referência naquilo que você faz. Porém, certamente lá no início, você buscou um exemplo. Você buscou alguém em quem você pudesse se espelhar e para quem você pudesse olhar. Isso é normal para os seres humanos, aliás, uma das formas que nós temos de aprender é imitando. É isso que uma criança faz para aprender a falar. Ela fica ouvindo, daqui a pouco ela começa a perceber que é capaz de emitir sons e começa a repetir os sons
até que aquilo ganha significado dentro dela, no seu entendimento, e a partir dali, pelo exemplo que ela percebeu de quem falava, ela também está falando. Há um vídeo que por um tempo viralizou, muito marcante, que mostrava crianças acompanhando adultos e repetindo as atitudes desses adultos no meio da rua. Não sei se você assistiu esse vídeo, mas quando um adulto parava e xingava e esbravejava e cuspia palavras ali de maldição para alguém, a câmera logo focava no pequenininho atrás fazendo igual. Mas quando tinha um gesto nobre, uma atitude de amor, de compaixão, de gentileza, também ali estava a criança fazendo esse mesmo ato. E aí o vídeo terminava com a seguinte expressão: crianças veem, crianças fazem. Isso é muito próprio do ser humano, buscar um exemplo a ser seguido. Timóteo caminha observando o exemplo do apóstolo Paulo, e eu quero olhar juntamente com você um pouquinho desse exemplo do apóstolo Paulo, porém, sem não antes tratar com você do contexto em que o apóstolo Paulo vive. Nós vamos encontrar as aventuras ou a história do apóstolo Paulo narrada no livro dos Atos dos Apóstolos. É curioso, apesar de parecer óbvio, irmão, mas é curioso a gente parar e observar o seguinte: o livro dos Atos dos Apóstolos se chama Atos dos Apóstolos porque conta os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos são os Atos dos Apóstolos. Parece trivial, mas é importante eu e você percebermos o segredo que há aqui, porque esse livro não se chama As Ideias dos Apóstolos, não se chama Os Pensamentos dos Apóstolos, As Divagações dos Apóstolos. Esse livro não se chama Os Anseios dos Apóstolos, Os Sonhos dos Apóstolos. Esse livro se chama Os Atos dos Apóstolos. São ações, são atitudes, e graças a Deus que para nós são ações exemplares. São ações que eu e você, como igreja, podemos e devemos copiar. Podemos e devemos buscar para a nossa vida. E dentro desses atos, dessas ações dos apóstolos, aparecem os atos e as ações do apóstolo Paulo. Um tremendo exemplo de cristão. Um tremendo exemplo de homem de Deus. Mas que me impacta muito. Irmão, para pensar. Vou marcar aqui na minha Bíblia. Romanos. Daqui para cá, praticamente é apóstolo Paulo. Sem falar de Atos dos Apóstolos, que está ali, os atos e as atitudes dele. Mas para trás, aquilo que ele registra como carta, escrevendo a seus discípulos, escrevendo às igrejas que plantou, e que são para nós amparo e fundamento para a nossa fé. Apóstolo Paulo, um exemplo gigante, fala a respeito de si mesmo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, toda hora eu faço. Miserável que eu sou. Maldito que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Pela manhã nós tratamos sobre o texto de Isaías diante da glória de Deus, vendo o trono da glória de Deus. E ao ver a glória de Deus, há somente uma constatação no coração de Isaías: ai de mim. Irmão, ele estava
vendo a glória de Deus, era para sair dali tirando onda com todo mundo, né? Eu vi e você não viu. Não. Ele vê a glória de Deus, e impactado por aquilo que está vendo, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Eu habito no meio de um povo que tem os lábios impuros. Eu mesmo sou um homem de impuros lábios. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Esses homens, com essa atitude de impacto diante da glória e da presença de Deus, são exemplos para nós. E aí, olhando o exemplo do apóstolo Paulo, e eu vou me permitir aqui pular todo o início da sua trajetória, se você desconhece isso, eu incentivo você a buscar conhecer desde a conversão do apóstolo Paulo e sua caminhada de fé como um apóstolo, um enviado da parte de Deus para anunciar o evangelho aos gentios. Eu incentivo você a ler o livro dos Atos dos Apóstolos para descobrir isso. Porém, por premissa de tempo, eu não posso aqui narrar toda a história para você. Mas eu quero ler com você o último versículo desse livro do Atos dos Apóstolos, os dois últimos, lá no capítulo 28. Os versículos 30 e 31 vão dizer para a gente o seguinte: durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Falando com toda a coragem e liberdade. Este é o final do livro dos Atos dos Apóstolos. Por que Paulo estava preso? O que acontece depois disso? O livro sagrado, a Bíblia, não registra. Porém, há registros históricos e a tradição cristã aceita a seguinte ideia: que o apóstolo Paulo tinha sido conduzido a Roma, acusado, como todos os cristãos eram acusados, de se levantar contra o governo central, a propagação da ideia de um novo reino, do reino de Deus, do evangelho, incomodava esse governo central como uma possibilidade de racha, de afastamento, de desejo de independência por parte desses chamados cristãos. E Paulo, acusado de se levantar contra isso, é conduzido a Roma porque era um cidadão romano. Ele mesmo apela por isso. E levado a Roma e preso ali, se encerra o livro dos Atos dos Apóstolos. Porém, a história vai mostrar para a gente que Paulo permanece 2 anos em Roma, numa prisão domiciliar, aproximadamente entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. E aí se indica que após isso, Paulo passa por um período de liberdade. Ele é colocado, posto em liberdade, e nesse período, o consenso histórico mostra que Paulo se lança a algumas novas viagens, visita algumas novas igrejas. Há indícios de que as 2 cartas para Timóteo foram escritas nesse período, após ele ter sido colocado em liberdade novamente e fazendo novas viagens. Ele escreve as 2 cartas para Timóteo. Há indícios de que nesse período ele vai até a Espanha, prega visitando Creta, Mileto, a Macedônia. Escreve mais uma carta pastoral, que é a carta escrita a Tito. E então regressa a Roma. Porém, quando regressa a Roma, há a infeliz coincidência de um evento histórico marcante na história de Roma. Roma é incendiada. Há um incêndio em Roma. Roma pega fogo. E, assim como outros cristãos, o imperador Nero, sobre o qual depois, historicamente,
recai uma suspeita de ter sido ele o provocador desse incêndio, mas nessa ocasião, Nero leva toda a culpa para cima dos cristãos. Os cristãos são acusados de terem colocado fogo em Roma. E nesse grupo, Paulo, como um líder da igreja, é novamente preso. O que vai se seguir é o seu martírio, a sua morte. Ele vai ser decapitado no ano 67 depois de Cristo. Mas é durante essa segunda prisão que nós vemos Paulo fazendo um convite pitoresco, um convite diferente para Timóteo. Às vezes a gente brinca com alguém, né, que convida você, cara, preciso da tua ajuda, passa ali para me ajudar com tal coisa, faz tal coisa para mim. Aí a gente brinca e fala assim, para boca boa ninguém convida, né? Para o almoço ninguém convida. A gente brinca às vezes assim, né? O apóstolo Paulo olha para Timóteo e fala assim, participa das aflições do Senhor comigo. Você pode comigo padecer pela causa do Evangelho? Para pensar, irmão, que nós estamos diante de um homem que agora preso, injustiçado, recebendo a acusação de algo que não fez. Os registros históricos vão apontar e mostrar que durante essa segunda prisão em Roma, que ele já tinha sido preso outras vezes em outros lugares, mas nessa segunda em Roma, ele é abandonado por muitos cristãos que se envergonham da possibilidade de que eles tivessem realmente feito isso. Se desconfia dele, ele está vendo pessoas próximas desconfiar do seu caráter. Ele está injustiçado. Mas é nesse contexto de injustiça, de dor, de aflição, que ele olha e fala, a causa vale a pena. Pelo Evangelho vale a pena. E aí ele vai liberar essa palavra de convicção que nós lemos. Eu sei em quem eu tenho crido. É curioso que no nosso contexto de evangeliquez, muitas das vezes a gente vai querer tomar essa expressão para dar base a uma vida triunfalista, a um evangelho triunfalista. Eu sei em quem tenho crido e Deus vai fazer o impossível. E de fato Ele faz. Porém essa declaração não brota dos lábios do apóstolo Paulo diante de um contexto triunfalista. Brota dos lábios do apóstolo Paulo diante de um contexto apologético. Um contexto de convicção da sua fé. Timóteo, vem sofrer comigo pela causa do Evangelho. Vem padecer comigo, eu mesmo estou preso. Eu mesmo estou padecendo. Eu padeço por causa do Evangelho, mas não há problema, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o final. Nós vamos observar esse complemento do apóstolo Paulo logo. Porém, antes de observá-lo, eu quero contigo também observar as palavras de ânimo que ele dá como uma chave ao jovem Timóteo, ainda no início da carta. Nós lemos a partir do versículo de número 8, mas agora eu quero ler contigo o versículo de número 7. Ele diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, Deus não nos deu o espírito de temor. Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Irmão, nós somos batistas. E como batistas, pela manhã a gente estava aqui na escola ministerial conversando sobre o Espírito Santo. Nós cremos que este Espírito Santo é a marca e o selo que eu e você, como igreja, carregamos.
Deus está conosco, Deus está entre nós, Ele está em nós por meio do Espírito Santo. Este Espírito de Deus que nos foi dado, Paulo diz, não é um espírito de temor, não é um espírito de medo, não é um espírito de covardia. Temor, covardia, medo são atitudes paralisantes, são sentimentos paralisantes, são sentimentos congelantes. Ele está dizendo, Timóteo, você não foi convidado a estar paralisado, acuado, atado por causa do medo. O espírito que Deus nos deu não é um espírito de medo. Este é um espírito de fortaleza. A expressão que aqui é traduzida como fortaleza é dunamis. É uma expressão própria que aponta ao Espírito de Deus. Se nós voltarmos ao início do texto bíblico, lá no Gênesis, nós vamos encontrar a expressão que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali, essa expressão dunamis se apresenta a primeira vez. É um Espírito que se movimenta, que age, e age por meio da igreja. Tem gente que às vezes se sente confrontada, acuada, diante de diversas situações, paralisada, com medo. Deixa eu te dizer, o Espírito de Deus que está em nós nos leva a uma capacidade de agir, de transformar, de mudar. É por isso que nós somos Casa Viva. Ele habita em nós para nos levar e conduzir à mudança, à transformação. Seria triste demais, irmão, se eu e você estivéssemos plantados aqui neste lugar, como igreja, para ficarmos aqui acuados e não mudarmos, transformarmos a realidade do lugar onde estamos. E não mudarmos e transformarmos a realidade das vidas que entram em contato conosco, das pessoas que se aproximam de nós. Contra uma apatia paralisante que está no mundo, contra uma insensibilidade, uma lepra emocional e espiritual que tomou conta dos corações, que agora são insensíveis à dor dos outros. Há um espírito de movimento colocado da igreja. Há um espírito de ação, de atitude transformadora. Há um espírito que nos convida a sermos movidos pelo Espírito Santo contra aqueles que esfriaram. E quando eu digo contra, não é como inimigos ou adversários, mas irmos na direção deles para que eles sejam aquecidos por esse dunamis que nos move. Por isso que nos leva a ser uma igreja de movimento. E este movimento é mais do que geográfico. Logo, logo nós vamos nos mudar. Vamos fazer o movimento geográfico. Mas, para além do mover geográfico, para além da mudança geográfica, eu e você precisamos estar sempre nos movimentando nas ações que manifestam Deus. Este é um compromisso que assumimos como igreja desde o começo. Este é o compromisso que você, Casa Viva, precisa ter. Movimentar, agir, alcançar corações. Nós tivemos oportunidades lindas, mesmo em tão pouco tempo de história. Quando essa cidade passou pela tragédia das enchentes recentemente, esse povo se moveu em ações de amor. Talvez alguns até preocupados, temerosos, porque tínhamos parentes, amigos, pessoas próximas também afetadas. Eu me lembro que logo após aquilo, as primeiras chuvas que sucederam aquele evento causavam temor no coração de muitos. Estava todo mundo ainda impactado por aquilo. Mas ainda assim,
A igreja estava ali, buscando os necessitados, buscando os desamparados, movendo, se preparando, sabendo que depois que aquilo saísse da mídia, muitos se esqueceriam daqueles que tinham perdido tudo. E quando isso aconteceu, e a grande mídia e o clamor público se esqueceram dessas pessoas, a igreja estava lá, entregando a eles um cartão para que eles pudessem ir ao supermercado, comprar aquilo que precisavam, repondo os utensílios de dentro de casa que se perderam, amparando pessoas preocupadas. Eu me lembro de um adolescente que meses depois participou de um acampamento conosco, e ao longo da noite começou a chover, nós estávamos em barracas, e ele começou a chorar em desespero. E nós estávamos ali amparando e cuidando do coração dessas pessoas, porque Deus nos deu um espírito de fortaleza, um espírito dunamis, que se move, que se movimenta. Ele nos deu um espírito de amor, e o amor é mais do que um sentimento. O amor é Deus em ação através da tua vida. O amor é Deus em ação, porque foi por amor que ele se moveu do céu, deixou o trono de glória, se fez carne e habitou entre nós, para nos resgatar do pecado e nos transportar para o reino de amor. O amor é movimento, é ação de Deus, e é por amor que a igreja se move para o mundo. A expressão que está colocada aqui é ágape, e ágape é o amor para o outro. Você já deve ter ouvido o pastor Daniel falando aqui isso. Há 3 expressões clássicas traduzidas por amor. É o amor eros, que é o amor que quer para si. O amor que deseja dominar, que quer guardar. O amor fileu é a próxima expressão, que é esse amor que quer para nós, onde se compartilha. Mas a expressão colocada aqui é do ágape, que é o amor que quer para o outro. É o amor que doa, é o amor que entrega. E ele está dizendo, esse espírito que está em nós é o amor que entrega, é o amor doador. Esse é o espírito que Deus nos deu, de fortaleza, de amor e de moderação, de equilíbrio. Ele está dizendo, Timóteo, você é convidado a ser equilibrado, meu filho, a ter moderação nas suas atitudes. Você é convidado, num tempo onde as pessoas estão nos extremos, onde as pessoas estão se confrontando e se degladiando porque habitam extremos, polos. Você é convidado ao equilíbrio. Você é convidado à moderação. Você é convidado a não ser quem taca mais gasolina no fogo, não, meu filho. Você é convidado a ser apaziguador. Você é convidado a chegar e acolher e apaziguar e fazer com que aqueles que estão em conflito entendam e percebam que aquilo não está levando a lugar nenhum. Você é convidado a uma atitude equilibrada, moderada. Esse é o Espírito que está em nós. E é esse Espírito que nos ajuda a guardar o depósito. Mas de que depósito nós estamos falando? Paulo vai dizer, há um depósito, há algo guardado em nós, há algo guardado em mim, Timóteo, há algo guardado em você. E eu posso parafrasear e dizer, Casa Viva, há algo guardado em nós. Há um depósito da parte de Deus em nós. A fé apostólica, a verdade do Evangelho, que não é somente um padrão de sãs palavras, é esse bom depósito. O Evangelho é um tesouro que foi depositado e custodiado para a igreja. Cristo confiou para Paulo, Paulo confiou para Timóteo, Timóteo confiou a outros. E esse Evangelho
essa verdade da salvação de Deus chegou até nós. Timóteo tinha que guardar esse evangelho, e esse guardar aqui tem um sentido amplo de dizer que ele não se perca, mas que também não se danifique. É a mesma ideia de guardar um palácio contra saqueadores, ou os bens contra os ladrões. Lá fora hereges, gente que quer corromper o evangelho. Mas esse tesouro foi confiado a nós, para que nós possamos viver, como ouvimos há algumas semanas aqui, toda a verdade deste evangelho. Toda a verdade desta palavra. Timóteo não pode pensar em guardar o tesouro do evangelho com a sua força própria. E ele entende que ele só pode fazer isso mediante o Espírito Santo que em nós habita. Este espírito de fortaleza é que me ajuda a guardar este depósito do evangelho. Este espírito de amor é que me ajuda a manifestar este evangelho. É este espírito de equilíbrio que me ajuda a viver o evangelho, que é um desafio tão grande em plenitude desses tempos. Um espírito de fortaleza, amor e equilíbrio que habita em nós. E, se como eu falei lá no início, é de exemplos que eu e você precisamos, Paulo registrou seu exemplo para Timóteo, e Timóteo olhava o exemplo do apóstolo Paulo. Nós vimos um exemplo pessoal. Eu quero convidar você, caminhando para encerrarmos essa reflexão, a vermos um exemplo coletivo, um exemplo de igreja, uma igreja exemplar, a igreja de Filadélfia. Lá no capítulo 3 do livro do Apocalipse, nós encontramos a carta que João registra por ordem do Senhor Jesus Cristo, endereçada à igreja de Filadélfia. Ao longo dessa carta, ele vai dizer: Filadélfia, você é conhecida por mim. Eu sei tudo o que você faz. E eu abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Eu sei, Filadélfia, que você reconhece a pouca força que tem. Lembra do texto do apóstolo Paulo que eu citei para você? Ele aqui está dizendo: Filadélfia, eu olho para você e vejo você com o mesmo entendimento que Paulo tinha. Você sabe que você, em você mesmo, tem pouca força. Mas você já entendeu que não é pela sua força, é pelo Espírito que habita em você, Filadélfia. E aí, seguindo nessa carta, ele lança o desafio de vida para essa igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: eu venho sem demora. Guarda o que você tem. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que coisa, me perdoa a palavra, mas eu não tenho outra, irmão. Coisa desgraçada essa heresia, que quer fazer a gente pensar que quando ele diz à igreja de Filadélfia, guarda o que tem, ele estava apontando para algum bem material ou algum tesouro corruptível desse tempo. Ele estava apontando para o carro novo de Filadélfia, para a carruagem de rodas de liga leve que a igreja tinha adquirido, ou para o belo templo que Filadélfia tinha construído, ou para o fundo gordo e interessante de recursos que Filadélfia tinha juntado. Que mentalidade anátema essa de levar as pessoas a pensar que guarda o que tens, aponta para qualquer coisa desse tempo, para qualquer bem material ou desta era. O conselho registrado por João da parte de Jesus Cristo para Filadélfia é: guarda o tesouro precioso do evangelho confiado a você, Filadélfia. E aí ninguém vai roubar a tua coroa que está guardada aqui comigo. Aquilo que você vai receber
quando você vencer. Guarda isso, Filadélfia. Guarda, permanece fiel à verdade do Evangelho. Permanece fiel à palavra do Senhor Jesus Cristo. Permanece convicta de que vocês não foram chamados para esse tempo. Irmão, se nos é possível ter um espaço confortável como esse, que bom. Se nos é possível ter um espaço mais amplo que esse, que bom. Porém, eu e você não podemos nos afastar da convicção de que a aprovação da parte de Deus para a igreja não se manifesta por validar bens materiais. Os parâmetros de Samuel, os parâmetros de Deus, não olham a aparência. Há igrejas tão simples, tão acanhadas nas suas capacidades financeiras, que diante do olhar de Deus estão aprovadas e validadas, porque estão guardando a verdade do Evangelho. Não se curvam para a moda desse tempo e permanecem declarando: Deus odeia o pecado. Deus é santo e permanece santo. A verdade de Deus é imutável. Há igrejas tão simples, mas que permanecem fiéis à verdade do Evangelho, observando: temos pouco, mas o que temos precisa ser compartilhado com o órfão, com a viúva, com o necessitado. Há igrejas tão simples, mas que têm suas portas abertas, e quando uma prostituta, quando um travesti ou alguém que parece tão diferente para a sociedade entra por aquela porta, ela se sente igual. Igual. Eu tive a oportunidade de caminhar com uma igreja no Recife que me impactou muito, porque eles tinham um foco de trabalhar com profissionais do sexo. E trabalhando com essas pessoas, principalmente grupos de travestis, eu me vi confrontado demais, irmão. Um dia eu estava saindo do meu trabalho, para quem não sabe, eu sou militar. Eu saí do meu trabalho, uniformizado, fui esmagado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu ouvi nitidamente no meu coração uma voz me perguntando: que bonito, Fagner, você vai no pequeno grupo que funciona na casa de um deles, compartilha o estudo bíblico, você vai ao encontro deles nas esquinas, nas sextas-feiras de noite e abraça. Que coisa linda. Mas e se agora, na frente do seu trabalho, uniformizado do jeito que você está, um deles aparecer? Qual vai ser a sua atitude? Eu me senti esmagado pelo Espírito Santo, confrontando o mentiroso que eu era. E eu chorei diante de Deus e falei: Deus, eu não quero viver uma mentira. Porque até aquele momento, Deus sabia que diante dos meus colegas de trabalho, eu me envergonharia de dar um abraço num deles. E por vezes nós estamos vivendo assim, assumindo que somos de Cristo, quando na verdade o nosso coração está distante e afastado de toda a verdade do Evangelho. Que nós, Casa Viva, não sejamos assim. Que esse lugar tenha espaço para receber a todos. Que ao entrar aqui não haja olhar de segregação. Minha irmã amada, querida, qual seria a sua atitude? E eu pergunto isso, irmão, porque infelizmente eu já vi. Mas pensa aí, qual seria a sua atitude se você descobrisse que em um determinado momento entrou por essa igreja uma mulher profissional do sexo, uma prostituta, e está aqui conosco assistindo o culto? Você agarraria o seu marido, como eu vi algumas fazer, desesperadas com a ideia de que aquele homem talvez pudesse se render à tentação diante daquela mulher? Triste para uma igreja. Triste. Eu já tive a infelicidade, irmão, de trabalhando com evangelismo, levar um ônibus inteiro de meninos que moravam nas ruas em Madureira para um culto. E ao final do culto ouvir do dirigente daquele trabalho:
que era uma festa de um grupo de música, ouvir dele a seguinte expressão: vocês estragaram a nossa festa. Porque colocamos ali dentro 50 meninos que estavam na rua. Vocês estragaram a nossa festa. E eu não sabia que Jesus não estava convidado para a festa deles. Qual será a nossa atitude? Isso é confronto do Evangelho, irmão. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o Evangelho não é o conforto das cadeiras que você senta no domingo. O Evangelho não é a empolgação que te dá diante da expressão Deus vai te dar a vitória. O Evangelho não é a loucura que te dá para investir no novo ramo, quando se diz Deus vai fazer um milagre essa semana. O Evangelho é o amor de Cristo revelado. O Evangelho é o reino de Deus manifesto, acolhendo gente de toda a tribo, raça, povo, língua, nação. O Evangelho é o movimento que faz a igreja um lugar onde não há homofobia, racismo. O Evangelho é o movimento que faz da igreja um lugar onde não há misoginia, onde não há xenofobia. O Evangelho é a verdade de Cristo Jesus diante dessa glória impactante que me faz dizer: o mais miserável sou eu. Eu até tenho um carro bonito, eu até tenho uma família bonita, eu até tenho estudo, diploma, mas eu sou o mais miserável. E ai de mim se não entender que o amor que foi capaz de resgatar até a mim, também pode resgatar outros. Nós fomos plantados para ser uma igreja de convicção. Aliás, essa é a nossa missão. Ser a expressão do amor de Deus em tudo que fizermos. Paulo foi um exemplo para Timóteo, guardando a fé até o final. Guardando aquilo que estava depositado no coração dele. Não se corrompendo pelos modismos, pelos novos altares. E nada contra a gente ter um benchmark, irmão. Ver o que estão fazendo aqui ou ali. Se for bom, se for saudável, se for exemplo para nós, a gente copia, a gente faz também. Mas não rendidos ao olho humano, enganados pela aparência. Isso vai fazer lotar, isso vai fazer bombar. Mas entendendo, é a expressão do Evangelho de Deus. Paulo foi esse exemplo para Timóteo. Guardou a fé. Filadélfia é um exemplo de igreja para nós. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Nestes dois casos de exemplo, nós estamos vendo apontados o permanecer, o ir até o final. E eu queria encerrar esse tempo dizendo isso para você. Nós queremos ser uma igreja de convicção. Não só hoje, não só quando começamos. Assume comigo essa responsabilidade de sempre lembrar e dizer: nós queremos ser a extensão do amor de Deus em tudo que
que fizermos. Guiados por este Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, com fortaleza, movimentando. Irmãos, eu creio e tenho esperança de que nós ainda vamos sacudir muito esse lugar. Não só por fazer grandes eventos, não. Mas porque as histórias de transformação, de renovo, de amor, serão contadas através daquilo que Deus está fazendo aqui, vão sacudir as estruturas, porque ninguém resiste ao poder do testemunho. Chegaram para um homem que havia sido curado por Jesus e falaram: e aí, quem foi? Como é que foi? Quem fez? Ele fez como? Aquele homem, vendo eles preocupados com aquilo tudo, tão somente declarou: olha, eu não sei de nada, eu só sei de uma coisa: eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. Contesta esse negócio aí. Não dá. E o impacto desses testemunhos vão sacudir, vão mover, vão proclamar o amor deste Espírito que está em nós. Com essa demonstração de equilíbrio e de moderação. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Eu quero orar contigo, Pai. Obrigado porque nos foi dado o Espírito Santo. Este Espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Que Ele se manifeste em nós e em nossa igreja. Para que sejamos esse fiel depositário da Tua verdade. Que deste altar sempre se proclame todo o Evangelho. Mesmo aquilo que nos confronta e nos faz sentir dor. Mas que é a Tua verdade. Que seja um espelho diante de nós, nos mostrando quem somos. E confrontado por quem somos, possamos, rendidos ao Teu amor que também nos alcançou apesar, sermos cheios da convicção para dizer: eu posso padecer pelo Evangelho, eu posso sofrer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, eu estou convencido, eu sei que Ele é poderoso e Ele está comigo. Que haja em nossos corações essa certeza de que o Senhor está conosco por meio deste Santo Espírito. Que sejamos essa igreja poderosa, cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se você também quer, peça isso a Ele. Me enche, Senhor, do Teu Espírito. Não para minha glória, não para mim, não para minha fama, não para o meu nome, para a glória do Senhor. Eu quero ser cheio deste Espírito de fortaleza, de amor e de moderação, para seguir afirmando, seja aqui, seja em casa, seja no meu trabalho, eu sei em quem eu tenho crido. Sejamos essa igreja cheia do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Em Jesus Cristo oramos. Amém.